Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. A ideia é compartilhar com você a minha experiência, as minhas estratégias para que você possa ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Assunto que eu separei para a gente conversar hoje, quero te dar algumas dicas, algumas orientações sobre como que você pode ir com calma, mês a mês, montando o seu portfólio, a sua carteira de ações. Primeira coisa muito importante, você precisa ter a disciplina, você precisa ter o controle emocional, você precisa aprender a cuidar do seu dinheiro, é o que a gente fala de educação financeira. Primeira coisa, conseguir ter uma renda que seja compatível com o seu custo de vida, saber como que você pode ter um melhor desempenho no seu trabalho ou no seu negócio, para que você ganhe pelo menos o suficiente para pagar aí os seus custos. Se você fica mês a mês gastando mais do que você ganha, invariavelmente uma hora ou outra você vai quebrar. É importante que você lance mão de uma planilha financeira para você saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, onde que tem sido esse desperdício. A gente só consegue melhorar o que a gente mede e nesse quesito eu falo para você. Eu mesmo achava que era possível a gente controlar as nossas finanças de cabeça, mas não é. Você precisa ter uma planilha financeira para você identificar esses cálculos. Uma vez feito isso, aí você precisa criar a disciplina de poupar parte do que você ganha todos os meses, pelo menos 5%. Se você conseguir 10% é o ideal. Mais do que isso seria ótimo, tá? Seria excelente. E aí você vai criar o hábito, então, de investir todos os meses. Uma dica muito importante para você. Assim que você receber o seu salário, você já separa essa parcela do investimento e aloca na sua conta, tá? Não fica pensando que você vai fazer assim, eu recebi o meu salário, então eu vou passar um mês e o dinheiro que sobrar no fim do mês eu vou investir, porque isso daí raramente vai acontecer. Geralmente a gente acaba gastando tudo que a gente ganha no mês, surgem aí alguns imprevistos, então a ideia é você se pagar em primeiro lugar. Uma vez feito isso, aí a gente vai aplicar na nossa carteira de ações a estratégia BBB, que é até uma brincadeira aqui para ficar mais fácil de você memorizar. A gente vai ficar de olho em ações de boas empresas, para aproveitar as oportunidades de comprar essas ações quando elas estiverem baratas, e aí a gente vai fazer o nosso buy and hold, segurar essas ações dessas empresas no longo prazo, para que a gente possa ganhar com a valorização desses papéis ao longo dos anos e também ficar bem posicionado em dividendos. Em questão de filtros, já foi assunto abordado aqui no canal, tem aulas recentes sobre isso, então pode procurar aqui na sequência dos vídeos, mas a nossa ideia é ser acionista de empresas lucrativas, que tenham margem líquida pelo menos acima de 10%, e no caso aqui, citando como exemplo o mercado de ações nos Estados Unidos, ações que venham trazendo retorno acima de 5%, pelo menos acima da taxa de juros hoje do Fed. Depois, importante que sejam companhias com dívida sob controle, e nesse caso eu gosto que a dívida venha a comprometer até 50% do patrimônio líquido, porque isso pode minimizar bastante o risco de falência da companhia. E por fim, empresas com múltiplos baixos, PL em até 15, PVP em até 2, para que a gente eventualmente não pague um preço muito acima do que possa ser o valor justo de mercado. Tá certo? Bom, dito isso, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que você consiga investir $500 por mês, de forma organizada, recorrente, disciplinada. O que eu faço, tá? O que eu recomendo para você? Que você tenha apenas uma rodada de investimento no mês. Que você vai escolher a melhor ação ali do momento, daquele período, para você poder investir. Como a sua carteira está começando do zero, se você pega esses 500, vamos supor, vou pegar 500 então eu vou dividir $50 para cada ação para 10 ações. Você já quer começar com um portfólio mais variado. Você já vai começar tendo um trabalho maior
e você vai dividir, você vai diluir muito o seu capital de investimento mês a mês, o que vai acontecer? Você vai ter um maior trabalho para fazer a gestão de portfólio já logo no começo e não vai compensar o retorno que você vai ter. Eu faço assim e eu oriento que você pegue aquele dinheiro do mês, escolha a melhor oportunidade, a melhor ação da bolsa e invista tudo naquela ação. Fazendo apenas uma rodada de investimento, você vai ter menos trabalho também e pouco a pouco, mês a mês, com calma, você vai montando o seu portfólio, tá? Primeiro ano é o começo, são os primeiros passos, você praticamente não deve ter retorno da sua carteira de ações, pode até ser um começo desanimador, porque o seu capital ali, o seu montante é pequeno, quando ganha pouco, e no primeiro ano também não dá tempo de você dar o giro, de você dar o tombo na sua carteira, de você montar o seu portfólio, para você poder ter o pinga-pinga de dividendos. Depois que a gente tem uma carteira montada, um portfólio mais amplo, a gente tem o pinga-pinga de dividendos, praticamente ali todos os meses entram dividendos de algumas ações, e você consegue juntar esses dividendos que entraram com o seu aporte para poder fazer essa rodada de investimentos maior. No primeiro ano, então, provavelmente você vai conseguir montar uma carteira com 5 ações, e aí a gente deve ter, de forma diluída, mais ou menos aí 20% de capital em cada ação. No começo, é muito importante, tá? Que você opere sem alavancagem, para que você sobreviva na bolsa no longo prazo, às oscilações. Mas no começo, no primeiro ano, provavelmente o seu portfólio ele vai ficar um pouco desbalanceado, porque você está começando. Você ainda não diluiu o seu capital em diferentes ações. No segundo ano, aí sim a sua carteira ela começa a ficar um pouco mais madura, um pouco mais diversificada. Provável que você consiga ter caçado oportunidades em pelo menos aí 10 ações e já fica uma carteira mais equilibrada, você tendo mais ou menos aí 10% de alocação em cada papel. E a mágica aí do giro da sua carteira, da bola de neve, ela deve acontecer a partir do terceiro ano. Por quê? Você já vai ter uma conta maior, uma conta mais robusta, você já deve ter esse giro de dividendos para que o pinga-pinga, você possa juntar com os aportes, tá? Aí você já deve ter também no terceiro ano algumas ações que se valorizaram, você já deve ter um ganho de capital, você já fica mais animado. E a partir do terceiro ano, aí você já consegue ter uma carteira mais ampla. A gente deve pensar, essa montagem aqui, ela vai sendo natural, porque ao longo do tempo vão aparecendo ali novas oportunidades na bolsa e você vai realocando. E aí você deve ter uma carteira com mais ou menos 20 ações, com um percentual menor alocado em cada papel, dando esse giro, tá? E aí muito provavelmente a sua máquina de dinheiro, a sua bola de neve, ela vai andando por conta própria e você também já vai ter mais experiência aí para poder fazer a sua gestão de portfólio. Dica, né? Resumo da ópera. Tenha paciência, tenha disciplina de construir a sua carteira mês a mês até que você possa chegar nesse estágio, tá certo? Bom, eu tenho focado mais no mercado de ações dos Estados Unidos agora, principalmente aí com a questão do câmbio, porque a gente pode ter o ganha-ganha, além de você ganhar com a valorização das ações e com os dividendos, você tem esse ganho em dólar, que acaba trazendo uma proteção para o seu patrimônio, tá? Aqui na plataforma da Xstation que eu venho acompanhando as minhas ações, vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você abrir uma conta demo grátis. Então, a gente tem acesso aos gráficos aí das ações para poder estudar o mercado. E também aqui, ó, nessa aba bastante interessante de análise do mercado, a gente consegue ter o filtro de ações. Também tem aula aqui no canal explicando para você como que funciona o Stock Scanner, que é um filtro para você poder achar as ações aí que podem estar mais interessantes. Então a gente vai buscar aqui o PE, né, o índice de lucro por ação, quanto que esses papéis estão pagando de dividendos, quanto que eles estão trazendo de retorno, quanto que eles têm de margem
líquida, de ganho, a questão aqui do endividamento, bastante interessante. E através dessa planilha que se abre aqui, a gente consegue entender melhor essas companhias, a gente consegue fazer melhor esse filtro, a gente consegue ficar mais inteligente para poder caçar boas oportunidades aí na Bolsa de Valores. Então também não deixe de procurar aqui no canal essas aulas que eu explico para você sobre como fazer o filtro de ações, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana. E antes da gente encerrar, um super convite para você está no ar, tá? Essa aula aqui é 100% online, gravada, gratuita, para você poder fazer os seus estudos, para você poder entender melhor o mercado. É uma masterclass que eu fiz a respeito do ouro, para você entender como o ouro ele funciona na Bolsa de Valores como uma reserva de valor e como você pode fazer a proteção do seu patrimônio. Ele funcionando aí como um porto seguro da sua carteira de ações. Geralmente, quando a gente tem quedas na bolsa, a gente tem uma valorização do ouro, e nessa masterclass eu te explico passo a passo como que funciona e como que você pode fazer essa estratégia de proteção da sua carteira de ações. Também, aqui na descrição do vídeo, tem o link para você se inscrever gratuitamente e ter acesso a esse conteúdo muito bacana, tá certo? Grande abraço então para você, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.